Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Samuel tinha apenas 10 anos, mas suas mãos já sabiam falar. Não como outras crianças da idade dele que escreviam em cadernos, coloriam figuras ou digitavam em telas. Não. As mãos de Samuel aprenderam outra língua. A da madeira e do aço, das vibrações e do silêncio. Uma linguagem sem palavras, mas mais sincera que qualquer frase. Eles dançavam ao som das cordas de um violão velho e meio quebrado, cuja madeira rachada exibia as marcas do tempo. Ele o encontrou por acaso, numa noite de fome, atrás de um teatro abandonado. Ela ficou ali, descartada como um objeto sem valor. Mas, aos seus olhos, era um milagre. Ele a levantou cuidadosamente, como alguém pegaria um bebê abandonado nos braços. Desde então, ele nunca mais a abandonou. Não era um brinquedo. Era seu refúgio, seu diário, sua voz quando as palavras não saíam mais. Samuel não tinha casa, nem escola, nem cama. Ele também não tinha álbum de família, nem recordações penduradas na parede, nem desenhos na geladeira. Apenas seu violão. É Aisha. Aisha, sua irmã de 5 anos, era sua luz. Ela era a única coisa preciosa que lhe restava do mundo anterior. Todas as manhãs, antes de sair, ele passava a mão delicadamente pelos cabelos dela para acordá-la, sorria para esconder o cansaço nos olhos e então a envolvia em um cobertor grosso, um velho cobertor xadrez surrado que cheirava uma mistura de sabão barato e poeira. Ele sempre o montava no mesmo lugar, uma esquina discreta da rua Lafayette, bem ao lado de um café de luxo, onde sapatos engraxados passavam sem diminuir o ritmo, onde casacos de lã nunca prestavam atenção às pequenas vidas a seus pés. Samuel colocou um tapete velho e furado sobre os paralelepípedos frios e sentou-se. Ele colocava o violão nos joelhos e começava a tocar. As primeiras notas nasceram timidamente, como se hesitassem em perturbar o tumulto da cidade. Então eles ganharam confiança, se entrelaçaram, se abraçaram e formaram melodias que fluíam como um rio no barulho da rua. Ele tocava peças que ia inventando ao longo dos dias, nutrido por tudo que vivia. A angústia das noites debaixo da ponte, o medo de que Aisha lhe fosse tirada, o calor de um sorriso desconhecido, a alegria rara de um croissant compartilhado. Cada peça tinha uma alma. Algumas eram leves como o riso das crianças, outras pesadas como uma despedida. Mas Samuel não cantou. Ele não ousou. Sua voz estava presa em algum lugar no fundo da garganta, presa desde aquele dia terrível quando o prédio deles pegou fogo. Um curto-circuito. Um uivo. Chamas que sobem mais rápido que os gritos. Então, silêncio. O vazio. Os serviços sociais chegaram. Eles conversaram sobre colocação, procedimento, lar. Mas Samuel fugiu, agarrando a mão de Aisha. Ele não queria que eles se separassem. Ele não queria desaparecer nos números de um sistema que nunca os veria de fato. Aquele dia era uma segunda-feira de novembro. Um vento frio penetrava entre os tijolos. O céu estava cinza, quase branco, sem nuances. As pessoas caminhavam rapidamente, com o rosto abatido e as mãos nos bolsos, como se fugissem do próprio cansaço. Samuel tocou uma melodia triste que ele havia composto no dia anterior, que ele chamou de A Promessa. Era uma canção sem palavras, nascida das noites geladas sob a ponte, quando ele sussurrava para Aisha que sempre a protegeria, que encontraria um lar, que um dia tudo isso ficaria para trás. Cada nota era uma promessa silenciosa, um juramento tocado nas cordas de uma guitarra ferida. O que ele não sabia era que a poucos metros de distância, alguém o escutava. Uma mulher parou. Ela não se moveu. Ela não estava filmando. Ela nem tinha pegado o telefone. Ela simplesmente ficou ali, imóvel, com aquela luz rara nos olhos que aqueles que reconhecem a beleza nos lugares mais inesperados têm. O nome dela era Elise Montgrand. Um violinista virtuoso, conhecido no mundo inteiro, aplaudido nos maiores salões. Ela havia retornado à sua cidade natal para um show beneficente. Ela ouviu grandes orquestras, regeu maestros, emocionou-se com aplausos. Mas o que ela ouviu lá foi diferente. Cru. Autêntico. Tão puro que lhe deu arrepios. Ela se aproximou lentamente, como alguém que se aproxima de uma fogueira que não quer assustar. Quando Samuel a viu, sentiu um arrepio percorrer seu corpo.
Ela estava bem vestida, bonita, com botas limpas e um casaco de qualidade. Ele agarrou seu violão, pronto para fugir. Ele estava acostumado. Pessoas bem vestidas nunca traziam boas notícias. Mas ela se agachou até a altura dele, para encará-lo, e disse simplesmente, com uma voz suave como uma canção de ninar: "Você sabia que me tocou mais profundamente do que qualquer orquestra?" Samuel olhou para ela sem responder. Ele não estava acostumado a ser tratado com gentileza, muito menos a ser tratado com gentileza. Seus olhos escuros estavam cheios de suspeita, mas também de uma curiosidade silenciosa. "Qual o seu nome?" Ela perguntou com um sorriso que ele não entendeu a princípio. "Samuel", ele sussurrou. "E essa música, você inventou?" Ele assentiu, seus dedos tensionando a madeira gasta de seu violão. Ele não sabia se devia ficar orgulhoso ou ficar quieto. Ele cresceu nas sombras, e nas sombras não se aprende a receber a luz. Ela não diz mais nada. Sem elogios exagerados, sem promessas vazias. Apenas um silêncio respeitoso, como se ela entendesse que não se deve apressar um coração partido. Então ela se levantou, colocou a mão no bolso interno do casaco e tirou um pequeno cartão, que colocou não no porta-moedas, mas bem na frente dele, como um convite precioso. "Se um dia você quiser que alguém realmente te escute, me ligue." E ela foi embora, seus saltos discretos ecoando no pavimento molhado. Samuel a seguiu com os olhos, incapaz de dizer se aquela mulher era real ou um sonho. A esquina da rua Lafayette costumava ser palco de suas ilusões. Mas este parecía diferente. Durante 3 dias ele guardou o cartão no bolso sem ousar tocá-lo. Ele nem se atreveu a ler o nome. Ela estava ali, contra o coração dele, como um segredo pesado demais para ser revelado. Ele estava com medo. Não sobre o mapa, mas sobre o que ele representava. Medo da esperança. Medo de ser motivo de chacota. Medo de ser bem-vindo e depois rejeitado. Ele viu muitos sorrisos se transformarem em ameaças. Muitas vezes ouço "eu vou te ajudar" terminando em silêncio. Mas Aissa adoeceu. A tosse começou suave, quase imperceptível. Então a febre subiu, vermelho nas bochechas, queimando na testa. Ela estava tremendo, mesmo debaixo das cobertas. Ela não estava reclamando, ela nunca aprendeu a reclamar, mas seus olhos revelavam dor. Samuel olhou para ela, sem saber o que fazer. Ele já tinha dado tudo, inventado tudo para protegê-la. Ele não podia perder sua irmã. Então, naquela manhã, com dedos trêmulos, ele tirou o cartão. O nome escrito nele parecia irreal para ele: Elise Mongra. Abaixo, um número de telefone. Ele respirou profundamente, várias vezes. Então ele foi até uma cabine telefônica na esquina de um beco. Uma moeda, uma chance. Ele ligou. A voz de Elise era suave. Nenhuma surpresa. Como se soubesse que ele ligaria, mais cedo ou mais tarde. Samuel. Estou feliz que você me ligou. Ela combinou de encontrá-lo em um centro musical que ela financiou, a algumas ruas de distância. Ela havia planejado tudo. Um médico voluntário os esperava para examinar Aisha. Havia roupas quentes, sapatos que serviam, uma cama para 2 em um abrigo decente, sem grades nas janelas. Não um centro social, mas um refúgio de dignidade. E então veio esta promessa, dita em palavras simples, sem pressão. Não quero impor nada a você. Mas se você quiser tocar, se quiser que a gente ouça você, estamos aqui. Samuel continuou desconfiado. A rua fez dele um menino lúcido, rápido em farejar armadilhas. Mas algo dentro dele havia mudado. Não apenas por causa de Aissa, mas porque finalmente alguém ouviu mais do que suas anotações. Alguém ouviu sua história. Ele não queria ficar famoso. Ele não estava procurando por piedade. O que ele queria era contar. Dizendo o que você nunca ouve. Existir de outra forma que não seja através de olhares apressados ou indiferentes. Então ele entrou. Não em um mundo novo, mas em um lugar onde seu mundo poderia ser ouvido. E foi aí que tudo começou. 8 meses depois, numa sala de concertos banhada em sombras e sussurros, as luzes se apagaram. Um arrepio percorreu a multidão. O silêncio tornou-se quase sagrado, como antes de uma revelação. Uma figura esguia entrou em cena, lenta, calma, quase tímida.
Ele carregava uma guitarra pendurada no ombro como um segredo precioso. Samuel. Seus cachos negros domados pelo palco, seus olhos brilhantes, mas sérios. Vestido com um terno sóbrio, negro como a noite que atravessara, ele avançou até o banco de madeira no centro da luz. Ele sentou-se, ajustou sua guitarra e olhou para a frente. Aissa, sentada na primeira fila, deu-lhe um sorriso radiante. Lá estava ela, viva, curada, linda em seu vestido vermelho que ela mesma havia escolhido. Ela já estava batendo palmas baixinho, com as mãos colocadas sobre o coração. Ao lado dela, Elise, nos bastidores, segurava as lágrimas. Ela conhecia a história que ninguém mais viu. Ela sabia o que cada nota iria dizer. E Samuel tocou. Ele jogou a promessa, a mesma melodia que o carregou quando ele não tinha nada além do frio, do asfalto e do amor de sua irmã. Mas naquela noite, a melodia mudou. Ela também cresceu. Enriquecido com silêncios controlados, aprofundado com nuances profundas, transcendido pela sinceridade de uma criança que se tornou um homem. E pela primeira vez, ele ousou cantar. Sua voz tremeu no início, frágil como uma chama ao vento. Mas ela não cedeu. Cada palavra era uma confissão. Cada nota carregava consigo a dor de um passado, a ternura de um irmão, o medo de uma criança, a esperança de um homem. Poderíamos ouvir a calçada em seus acordes, a fome em seus silêncios e o amor em cada palavra. A sala, lotada, estava congelada. Nenhum som. Até a respiração parecia suspensa. Então, quando a última nota desapareceu, um sopro de emoção percorreu as arquibancadas. E de repente, aplausos irromperam. Não são aplausos de cortesia. Aplausos de verdade. De pé. Longo. Vibrante. Eles batem como corações unidos. Houve lágrimas. Sorrisos. E no meio de tudo isso, um jovem, violão nos joelhos, olhos brilhando, tomado pelo amor. Naquela noite, Samuel não era mais apenas o garoto com os pés furados. Ele havia se tornado o garoto com o violão. A criança prodígio das ruas. A alma esquecida da calçada que encontrou um palco, uma voz, um destino. E o mundo ouviu. Com o tempo, Samuel se tornou um artista reconhecido. Não uma estrela de papel, mas uma voz sincera em um mundo que muitas vezes busca esquecer os silêncios. Ele cantava a rua, o medo, a ternura, as revoltas sem gritar. Ele foi convidado para todos os palcos. Mas ele nunca se esqueceu de onde veio. Então ele criou uma fundação, a Promessa da Rua. Não era apenas um nome. Era uma mão estendida. Um refúgio para crianças sem teto, sem voz, sem futuro visível. Um programa de acolhimento, escuta e, acima de tudo, criação. Ele sabia melhor do que ninguém que algumas crianças sobrevivem por meio da arte. Com um desenho num pedaço de papelão, uma canção inventada entre dois insultos, uma dança para esquecer o frio. E em cada cidade em que se apresentou, ele mantinha um ritual. Ele saiu dos bastidores, andou pelas ruas, ouviu o vento. Ele estava procurando uma criança que se parecesse com ele. Um olhar perdido. Um canto da calçada. Uma emoção familiar. E quando o encontrou, aproximou-se silenciosamente, sem fazer barulho. Ele estendeu a mão, como Elise havia feito com ele, com um cartão, um sorriso, uma promessa. Porque ele sabia que às vezes tudo o que é preciso é um olhar, um violão e um ouvido atento, para mudar uma vida. Anos depois. Em uma manhã de outono, o vento brincava suavemente com as folhas ruivas no jardim de uma casa tranquila nos arredores de uma grande cidade. Era a casa de Elise, agora aposentada. O centro musical ainda estava funcionando, maior, mais bonito e com equipes dedicadas. Mas ela escolheu a calma. Tempo para ler, para pensar e, às vezes, para ouvir o silêncio. Ela estava regando suas plantas quando a campainha tocou. Ela abriu. Samuel estava lá. Maior. Mais confiante. Barba discreta, olhos sempre profundos. Ele carregava um violão nas costas. E ao seu lado, Aisha, que se tornará uma jovem magnífica, doce e animada, com o mesmo brilho nos olhos do dia em que aplaudiu o irmão pela primeira vez no palco. Elise não teve tempo de dizer uma palavra. Samuel a tomou nos braços. Forte. Há muito tempo. Você me salvou, ele sussurrou.
Ela deu um sorriso trêmulo. Não, Samuel. Eu só entrei em contato com você. Foi você quem pegou. Os três sentaram-se sob a pérgola do jardim, em volta de um chá quente. Aisha falou com orgulho sobre seus estudos médicos e seu desejo de abrir uma clínica móvel para crianças de rua. Samuel ouviu, seus olhos brilhando de ternura. Então ele pegou seu violão. Eu escrevi uma música para você, Elise, ele disse. O nome dela é Obrigado por Assistir. Ela olhou para ele, surpresa. Olhar? Sim. Sabe, há pessoas com quem cruzamos todos os dias, mas nunca olhamos para elas. Você me viu. Você viu Moi. Não um garoto safado com um violão. Não é um problema a ser evitado. Apenas um garoto que tinha algo a dizer. E você ouviu. Elise olhou para baixo. As lágrimas vieram sem aviso. Ele tocou. A música era simples. Lindo. Verdadeiro. Ela falou das calçadas, do frio, do amor de irmã, de um olhar que muda tudo. Da sombra para a luz. Do medo à voz. Quando ele terminou, Elise não falou nada. Ela colocou a mão sobre a de Samuel. Você me deu o presente mais lindo, ela disse. Você transformou uma mão estendida em um mundo de esperança. Eles ficaram lá, todos os três, por um longo tempo. Para rir. Ficar em silêncio. Para lembrar. E naquele dia, sob um céu de outono, a promessa estava mais viva do que nunca. E você? Você teria escutado como Elise? Ou você teria caminhado, olhando para a calçada, desviando o olhar como tantos outros? Talvez todos nós passemos por um milagre nascendo numa esquina um dia. Uma criança. Uma nota. Uma promessa. Dedo indicador apontando para a direita. Inscrever-se para mais histórias verdadeiras e comoventes. Compartilhe este vídeo se você também acredita no poder da arte. De resiliência. Esperança. Porque às vezes você só precisa ouvir.